E aí, penalistas do meu coração, vamos dar continuidade aqui à nossa aula, ao nosso conteúdo programático da disciplina de Direito Penal 3. Na semana passada nós iniciamos o crime de aborto, tranquilo? Falamos sobre o artigo 124, mas não apenas pelo 124, nós também doutrinariamente expomos, né? Fomos, de certa forma, todos aqueles caracteres, aqueles institutos caracterizadores do crime de aborto, tranquilo? De forma geral. Depois, eu acredito que eu deva ter finalizado com o estudo, a análise do artigo 124, tranquilo? E hoje vamos dar continuidade no artigo 125, 126, 127, 128, né, que corresponderia ao aborto provocado, tá bom? Sem consentimento, o artigo 125. Depois do artigo 126 vamos tratar sobre o aborto provocado com consentimento. Depois vamos para o 127, que vai tratar do aborto qualificado, que na realidade não é aborto qualificado, seria aborto majorado. E ao final, o 128, a gente estuda as excludentes de punibilidade ou ilicitude no crime de aborto. Tranquilos, tá bom? E hoje à noite, já que nós não tivemos aula na semana passada, devido ao meu estado de saúde, né? Não estava legal na semana passada, mas hoje já estou bem melhor hoje, tranquilo? E aí a gente pode sim amanhã à noite, né? Não é hoje à noite, é amanhã à noite, que hoje à noite é processo penal. Amanhã à noite nós vamos discutir e tirar dúvidas sobre o crime de aborto como um todo. Então, a aula de semana passada e a aula de hoje. Tranquilo? Então vamos começar, tá bom? Vamos para o artigo 125. É um artigo muito curto. Deixa eu abrir aqui o Código Penal para eu ler o artigo 125. E a gente faz uma análisezinha bem simples, tá bom? Então, vamos começar simples o artigo 125. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Reclusão de 3 a 10 anos. Tá vendo? Então, a gente começa a observar que há uma certa, digamos, gravidade ou um aumento na gravidade do comportamento. Tranquilo? E, obviamente, já que é sem o consentimento da gestante, tranquilo? Então a punição é mais grave, bem mais grave. Você pode observar aí que vai passar para a reclusão de 3 a 10 anos, tá bom? De 3 a 10 anos, tá certo? Lembre-se, a ausência, que deve haver a ausência de consentimento. Então, a gestante, ela não autorizou que praticassem medidas ou atividades abortivas, tranquilo? Então, o elemento tipo, sem consentimento, certo? Professor, necessário se faz a violência efetiva, né? A grave ameaça? Não, tá bom? Porque às vezes pode acontecer uma simulação. Na realidade, a gestante nem sabe. Às vezes ela está indo para uma determinada clínica, ela acha que fez só um exame, alguma coisa desse gênero, e aí pode acontecer ali alguma manobra ardilosa, né? De forma que um terceiro, né, sem autorização dela, tá bom? Pratique o aborto, tá bom? Então, o suficiente para esse comportamento do artigo 125 é suficiente que a gestante não saiba, tá bom? Que nela está se praticando o aborto, tá certo? Tá bom? No que tange ao consentimento, pode haver duas situações, tá certo? O que a gente chama de sem consentimento real, quer dizer, não há consentimento efetivo, não houve nenhuma expressão, nenhum comportamento, nenhuma exteriorização por parte da gestante que viesse a consentir o aborto, tá bom? Ou às vezes o que acontece, há o consentimento, mas esse consentimento não vai ser válido. Não vai ser válido por quê?
porque o próprio parágrafo segundo, né, do artigo, no parágrafo único do artigo 126, ele dá, né, a possibilidade desse consentimento, ou consentimento presumido, tá bom? Então, às vezes a gestante é menor de 14 anos, às vezes ela é uma alienada mental, às vezes ela tem uma certa debilidade mental, tá bom? Às vezes é uma grave ameaça. Então, nesse caso, estamos diante, sim, de um consentimento, mas o consentimento é inválido, tranquilo? Um consentimento inválido, tá certo? Então, há duas situações: ou não há consentimento, ou há consentimento, mas esse consentimento é inválido. Então, o sujeito, né, o terceiro, o agente que praticou as manobras abortivas, vai responder pelos termos do artigo 125, tranquilo? É um crime eu posso dizer, de passividade, né, dupla, tá bom? Por quê? Porque tem duas vítimas: a gestante, que não está sabendo de nada do que estão fazendo com ela, e o próprio feto, né? O próprio ser humano ainda em gestação, tranquilo? Professor, em caso de gêmeos, né, o que acontece? O trigêmeos, o que acontece? A pessoa responde apenas por um aborto, tá bom? Então é o seguinte: tudo vai estar em um campo um campo cognológico, quer dizer, um campo de conhecimento. Se o agente sabia, né, que aquela gestante estava grávida de gêmeos ou trigêmeos, tá bom? Ele vai responder por tantos abortos forem o número de feto, se ele tiver conhecimento. Então, ele sabe que aquela gestante, ela está com gravidez de gêmeos, tá bom? E sem consentimento dela, ele faz o aborto. Então, consequentemente, ele vai responder por 2 abortos. Bom, em concurso formal, é uma só ação, né? Lembram? Concurso material, um agente, tá bom? Através de várias ações, comete vários crimes material. O concurso formal, um agente, mediante uma única ação, ele pratica vários crimes, tá certo? É o formal perfeito esse. Mas tem um formal imperfeito. Qual é o formal imperfeito? O agente, através de uma única ação, ele pratica vários crimes, mas vários crimes com desígnios autônomos. Ele queria que isso acontecesse. Isso quer dizer o quê, professor? Eu vou só lembrar o que a professora Semíramis deve ter passado para vocês. Mas no concurso formal perfeito, só vai acontecer entre crime culposos, ou entre crime culposo e um crime doloso. Tá bom? Já o crime formal imperfeito, entre crime doloso. Por quê? Porque o sujeito, mediante uma única ação, ele pratica 2 crimes, mas 2 crimes com desígnios autônomos. Ele queria que os abortos ou os fetos fossem mortos, né? Mortos, tá bom? Então, professor, em caso de gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, a resposta vai depender do conhecimento do agente. Se o agente tinha conhecimento de que eram 2, 3 ou mais fetos, tá bom? Ele responderá por cada número de fetos. Então eram 2 fetos, 2 abortos, 3 fetos, 3 abortos, tá bom? Isso é em concurso formal imperfeito, tá bom? Através de uma única ação, ele comete vários crimes com desígnios autônomos, de forma dolosa, tá bom? Tá certo? Agora, se porventura ele não tinha conhecimento, ele ia fazer um aborto, tá bom? Aí não tinha conhecimento que era gêmeos ou trigêmeos. E quando ele pratica as manobras abortivas, quando ele tem a surpresa de que ele tirou a vida não só de um bebê, mas tirou a vida de vários bebês, tá bom? Nesse caso aí, mas responde só por um único crime, tá bom?
Responde só por um único crime. Tá certo? Pronto, em termos de artigo 125, é isso. Vamos para o artigo 126, tá bom? Vamos ler aqui. O artigo 126. No artigo 126 diz o seguinte: provocar aborto com consentimento da gestante. No 125 é sem consentimento. No 126 é com consentimento. Você observa que baixa logo a pena. A pena é reclusão de 1 a 4 anos. Tá bom? De 1 a 4 anos. Tem um parágrafo único aqui no artigo 126, que diz o seguinte: aplica-se a pena do artigo anterior, que é do artigo 125, tá bom? Se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada, ou é débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave, ameaça ou violência. É o que nós falamos há momentos atrás. É o caso do consentimento inválido, tá bom? Do consentimento inválido. Tranquilo? Então vamos analisar o caput do artigo 126, né? Provocar aborto com o consentimento da gestante. Então, vamos primeiras observações, tá bom? Primeiro, já comentei isso na aula passada, essa situação, ela configura-se uma exceção à teoria monista do concurso de pessoas, tá bom? Lá do artigo 29 do Código Penal, tá bom? Então, a gestante responde pelo crime de 124, porque ela consentiu, tá bom? Mas quem praticou, tá certo? Quem praticou vai responder pelo 126. Lembre que no 124 tem duas situações. O autoaborto, né? A gestante pratica aborto em si própria, em si mesma. E a segunda parte é que ela autoriza, ela consente que outrem faça. Esse que vai fazer não responde para o 124. Quem vai responder é ela que consentiu. Quem praticou vai responder nos termos do artigo 126. Tranquilo? Por isso é que a situação ela configura-se em uma exceção à teoria monista do concurso de pessoas. Tranquilo? Que nós já debatemos e estudamos na aula passada. Tá bom? Outra coisa, o aborto, ele não se identifica, ele não se define em um único momento. Então, há um conjunto de fatos distribuído em um espaço intertemporal onde o aborto acontece, tá bom? Então, tem início, desenvolvimento e fim. Então, o que é que a doutrina e a jurisprudência têm entendido na interpretação desse artigo? Tá vendo? O consentimento da gestante deve permanecer desde o início, durante o desenvolvimento, até o fim do aborto. Tranquilo? Então, esse consentimento deve subsistir até a sua consumação. Então, professor, e se ela desistir? Ora, se ela desistir, consequentemente, se essa desistência for realmente uma desistência verdadeira, né, uma desistência verídica, então, e ela não for atendida, para ela o fato é atípico. E para o outro, que continuou, ele sai do artigo 126 e vai para o artigo 125, aquele mais pesado, que chega até 10 anos de reclusão. Tranquilo? Professor, mas a mulher, a gestante, ela pode estar usando de artifícios maliciosos, ela sabe disso. Ela quer se tornar atípica, né? Ela quer tornar o seu comportamento atípico e nada a responder. Aí só o caso concreto é que vai dizer, né? O que a gente entende também de uma forma lógica, é que esse consentimento ele ainda seja capaz de impedir o aborto. Porque às vezes inicia-se o aborto, tá bom? Está no desenvolvimento, mas às vezes pode chegar a um determinado momento do desenvolvimento em que o terceiro não pode mais voltar atrás. Não pode. Tá certo? Então, nesse caso aí, o arrependimento dela seria ineficaz. Né? A desistência dela seria ineficaz.
Então, só o caso concreto é que vai denotar essa situação, né? Se essa desistência ela é verdadeira, se ela não é verdadeira, se é uma artimanha, se não é uma artimanha, ou se ela é eficaz ou se ela é ineficaz. Tranquilo até aí, tá bom? Tá certo? Professor, a doutrina ela fala em erro por terceiros, né? Tá certo? Você pode, durante um determinado procedimento, o terceiro pode entender que a mulher ela esteja consentindo, tá bom? Que ela esteja consentindo. Então, um erro do terceiro, tá bom? Então, determinadas circunstâncias daquele momento indicam que a gestante está consentindo, tá certo? Então, nesse caso aí, ele responde pelo 126, não pelo 125. Agora, somente a situação concreta, uma investigação mais aprofundada é que vai dizer isso. Tranquilo? É que vai dizer, não, doutor, eu fiz, eu confesso que eu fiz, mas ela estava consentindo. Né? O comportamento dela presumia-se pelo consentimento. Então, que ele comprove isso aí, né? Que a defesa dele comprove que houve um consentimento, digamos, tácito, ou consentimento presumido, como a gente fala, tá certo? E aí, obviamente, a defesa vai tentar fazer isso, porque vai diminui, né, a pena, que sai de 3 a 10 anos de reclusão para 1 a 4 anos, tá bom? Ora, 1 a 4 anos de reclusão, se o sujeito for primário, ele não responde preso, não? Então, é uma situação que pode ser, sim, trabalhada na defesa daquele que venha a praticar um aborto, tá bom? Um aborto. Acredito que a defesa vai tentar tirar ele do 125 e passar para o 126, obviamente, se não puder absolvê-lo sumariamente, tá bom? Professor, nesse caso do artigo 126, tá bom? Admite a participação? Obviamente que sim, tá bom? Então o partícipe, ele vai responder pelo 124, tá bom? Aquele partícipe que está vinculado à gestante. E responde pelo 126 se aquele partícipe estiver vinculado ao terceiro, ao agente. Então vamos lá. Uma mulher gestante, né, com a participação de sua amiga mais próxima, que a leva para a clínica, tá bom? Que lhe dá todo o apoio, tranquilo? Leva ela para a clínica. Chegar na clínica, nós temos um médico e temos lá uma enfermeira, tranquilo? Obviamente que a mulher, a gestante, ela vai responder pelo 124, porque ela está consentindo. A amiga dela vai ser partícipe, também responde pelo 124, tá bom? O médico que fez com consentimento vai responder pelo 126. E a enfermeira que estava ali ao lado, participando, auxiliando, tá bom? Estaria também respondendo pelo 126, tá bom? Então, cabe participação? Cabe. Tranquilo? Acho que em termos de 125, 126, acho que essas informações, elas são preliminarmente, tá bom? Suficientes. Obviamente que vocês, com o estudo de vocês, com a pesquisa de vocês, que eu sei que vocês vão fazer, eu conheço essa turma, quando chegar à noite nós teremos algumas indagações, tranquilo? Algumas divergências doutrinárias, e aí nós podemos sim discuti-las, tá bom? Em sala de aula virtual. Então vamos agora para o artigo 127, que fala sobre o aborto qualificado. Que na realidade, turma, o que a gente chama de aborto qualificado, na realidade não é qualificado, tá bom? Não é qualificado. Na realidade, são causas de aumento de pena, são majorantes. Querem ver? Vamos dar uma lida aqui, ó. A
Artigo 127. As penas combinadas nos dois artigos anteriores, 125, 126 apenas, são aumentadas de 1/3 e, em consequência do aborto ou dos meus empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, então, 1/3. E se qualquer dessas sobreviver à morte, ela vai ser duplicada. Repetindo, as penas combinadas dos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meus empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave. E serão duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. Vocês estão vendo como é caudamento de pena? 1/3 ou o dobro. Porque quando é qualificado, vem uma nova pena. Viria uma nova pena. Tá bom? Na qualificação. Lembre-se disso. Tá certo? E a qualificação, ela é contada logo desde o início, logo na primeira fase. Tá bom? Já as majorações, as causamentos de pena, elas vão estar na terceira fase. Tranquilas? Tá bom? Então vamos lá ver quais seriam as consequências, digamos assim, dessa forma qualificada. Tranquilo? Então a primeira delas, A primeira observação é que não são qualificadoras, e sim majorantes, tá bom? Majorantes. Segundo, é aplicado somente aos casos do artigo 125 e 126. Por quê, professor? Por determinação legal, por disposição legal, tá bom? Lembrar que as majorantes, elas vão acontecer na terceira fase da dosimetria da pena. Então, quando o juiz definir o crime, quando ele aplicar as circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, tá bom? Depois que ele passar para as agravantes e atenuantes, aí na terceira fase ele vai aplicar estas majorantes de 1/3, tá bom? Se porventura resultar em lesões corporais de natureza grave, tá bom? Na mãe. E será em dobro se houver a morte da mãe, tá bom? Então, uma gestante, ela consente, que uma pessoa faça aborto nela. Essa pessoa faz o aborto e, em consequência disso, tá certo? Ela morre. Vai ser em dobro. Então, de 1 a 4 anos, vai passar de 2 a 8 anos. E se for sem consentimento dela, vai passar de 3 a 10 anos de reclusão, vai passar de quê? De 6 a 20 anos de reclusão. Entenderam? Majorantes, tá bom? Tá certo? E observem que nós estamos diante de crimes petadolosos. Já observaram já? Tá bom? O intuito do agente, seja com ou sem consentimento, o intuito é de abortar. No entanto, por algum meio utilizado, tá bom? Por negligência, imprudência, sei lá, vem acontecer ou a lesão de natureza grave na mulher, na gestante, ou que ela venha a morrer. Então, nós estamos diante de crimes pré-dolosos. Tranquilo? Então, professor, qual é o crime pré-doloso? O que é o crime pré-doloso? É aquele que o agente assume, aceita, tá bom? Premedita um determinado efeito, determinada consequência. No entanto, por negligência ou imprudência, o efeito, a consequência é mais gravosa do que ele estava esperando. Crime pré-doloso. Tranquilo? Somente o caso concreto é que vai determinar. Tranquilo? Porque pode muito bem, tá bom, acontecer de que o sujeito queria praticar o aborto e tirar a vida da mulher. Ou queria praticar o aborto e causar lesão corporal grave na mulher. E nesse caso aí, ele vai responder por esses crimes, tá bom? Por esses crimes, tá certo? Se ele tem intenção de lesionar a mulher durante o aborto, ele responde pelos dois, tanto pelo aborto que ele praticou, como pela lesão corporal de natureza grave que ele praticou. Ou se ele queria abortar e matar a mulher, ele vai responder pelo aborto e pelo homicídio doloso.
Tudo em concurso material, tá bom? Tudo em concurso material. 2 ações, 2 crimes. 2 ações, 2 crimes. Tá bom? Pode ser, professor, em concurso formal imperfeito? Pode. Pode sim. Tá certo? Uma mesma ação, ele tira a vida do bebê e a vida da mulher. Mas se ele tem intenção nos dois, então tem desígnios autônomos, responderia em concurso formal. Imperfeito. Imperfeito. Mas, de qualquer maneira, ele vai responder sim pelos 2 crimes, se houver dolo, tá bom? Agora, se porventura ele praticou o aborto e causou lesão de natureza leve, tá bom? Aí, neste caso, não vai ter majorantes, tá bom? Não vai ter majorantes. Tá certo? A lei só fala natureza grave. Natureza leve, não. Tranquilo? Até aí, tá bom? Se um homem mata uma mulher, tá bom? Mata uma mulher. Sabendo que ela era gestante, ele responde pelos 2. Mas se ele não sabia que ela era gestante, ele tirou a vida da mulher, mas não sabia que a mulher estava grávida. Naqueles primeiros meses, né? E quando descobre, como ele não tinha conhecimento, ele responde só pelo homicídio doloso. Obviamente que o fato da mulher estar grávida, tá certo? Poderá sim ser uma circunstância desfavorável, uma circunstância judicial desfavorável. Desde que exista ali, no contexto, né, factual, situações que poderiam sim presumir ou fazer com que se presumisse que ele deveria saber que a mulher estava grávida, digamos assim, tá bom? Mas se não houver, ele só responde pelo homicídio, tranquilo? Tá certo? Em termos do artigo 127, majorantes, é isso aí. E vamos agora passar para o artigo 128, que vamos falar sobre as excludentes, né, de ilicitude, punibilidades no crime de aborto. Deixa eu ler aqui, vamos passar a ler aqui. Bicho, caiu aqui a internet, olha. Pronto, deixa eu colocar aqui de novo. O Código Penal caiu. Código Penal. De novo. Vai dar certo. Tá aqui. Artigo 128. Pronto, 128. Tá certo? Então vamos lá, 128. O crime de aborto, não sofreu nenhuma alteração nos últimos anos, tá bom? Não sofreu alteração. A não ser aquela DPF que fala sobre a anencefalia, mas no resto não houve, não. Pronto, artigo 128. O que é que diz o artigo 128? Bom, não se pune, tá bom? Não se pune o aborto praticado por médico. Ixi, Maria. Estamos aí diante de uma situação, de um requisito, né? Não se pune aborto praticado por médico. Item 1. Se não há outro meio de salvar a vida gestante. A gente chama isso de aborto necessário, tá bom? Aborto necessário. 2. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou quando incapaz de seu representante legal. É o chamado aborto sentimental, tá bom? Também chamado de aborto sentimental. Então vamos ver essas 2 situações, tá certo? Então a primeira situação é o seguinte, o aborto necessário. Primeira coisa tem que ser feita, tá bom? Primeira coisa, tem que ser feito por médico. O médico tem que praticar. Outra pessoa praticar não vai excluir, tá bom? Essa situação, tá certo? Pelo menos em tese. Ok? Então tem que ser por médico. Segundo requisito, não há outro meio de salvá-la. Se houver outro meio de salvá-la, não se justifica o aborto. Tranquilo? Não precisa do consentimento dela. Então, em uma situação em que o médico avalia e vê que não há outro meio de salvá-la que não seja através do aborto, não vai precisar do
consentimento dela. É como se ele tivesse em um exercício legal do direito, ou para alguns, nesse caso eu acho melhor, estado de necessidade. Ou ele faz o aborto, ou ela vai morrer. Tá bom? Ou ela vai morrer. Professor, e se causar alguma lesão? Obviamente que ele vai estar, tá certo? Protegido, né, pelo estado de necessidade. Tranquilo? Então, nem precisa de consentimento da gestante e também não precisa de autorização judicial. Estamos em um caso iminente, né, de perigo iminente. Pelo menos é o que a gente entende, tá bom? No contexto legal. Tranquilo? No contexto legal, tá certo? Precisa ser médico, tá bom? E se não for, a pergunta é, há perigo atual? Né? Se houver perigo atual, se uma outra pessoa que não seja um médico venha fazer o aborto, tranquilo? Neste caso, estar-se-ia diante do estado de necessidade. Então vamos lá, quais são as situações que a gente pode imaginar, né? Estamos diante de uma mulher que está fazendo seus exames pré-natais e ela descobre que ela está numa gravidez de risco e, consequentemente, o grau, né, de probabilidade dela não se salvar durante a gestação, o período gestacional, ela morre. Então, o perigo não é iminente, o perigo não é atual. No entanto, há sim um conjunto de fatos médicos que comprovam que com o decorrer dos dias ou semanas vai piorar a situação e ela tem sim um perigo de morrer. E aí ela marca, normalmente, né, uma cirurgia, onde a cirurgia vai ser no intuito de abortar. Essa situação está coberta, digamos que, pelo direito. E se alguém vier a discutir sobre esse tipo de aborto, se nós tivermos esse conjunto factual, esse conjunto probatório, né, médico, confirmando, tranquilo, tá bom? Não haveria crime. Outra situação de iminência, tá bom? A situação está ali, a mulher está numa situação muito difícil e a gente está vendo que ela está em vias de morrer e uma pessoa que não é médica, tá bom, resolve por fazer um aborto, tá bom? E não há intenção de salvar a mulher, mesmo não sendo médico. Nessa situação, como há perigo atual, o perigo iminente, estaria essa pessoa, esse agente, acobertado pelo estado de necessidade. Obviamente que isso tem que ser comprovado. Tem que ser comprovado. Mas se foi a primeira situação, né? Aborto necessário. O item 2 vai tratar do aborto sentimental. Aquele aborto de um feto que foi gerado através da violência, né? Através de um crime contra a dignidade sexual. Não precisa ser, turma, através da pulsão carnal. Não precisa ser através da pulsão carnal. Pode acontecer, sim, de ter atos libidinosos outros, que podem, sim, gerar uma gravidez. Isso já aconteceu, tanto que aconteceu, que está aí previsto na doutrina e na jurisprudência, tá bom? Então, às vezes, atos libidinosos podem, sim, tá bom, engravidar. Tanto através de um coito anal, tá bom? Como também através de atos libidinosos outros, né? Onde pode sim engravidar. Primeira coisa é essa, não precisa ter condição carnal, tá bom? Tem que ser por médico? Tem que ser por médico. A própria lei diz, está lá, no artigo 128, ó, não se pune um aborto praticado por médico, tá certo? Professor, mas não foi praticado por um médico, tá bom? O crime é um crime, aliás, a gravidez é uma gravidez oriunda de estupro,
E imaginemos que a própria gestante faz esse aborto dela. Tá bom? O autoaborto do 124. Tranquilo? Ora, se for provado realmente que houve, né, um estupro, então o que acontece? Esse comportamento da mãe, da gestante, é típico, é ilícito. No entanto, existe uma dirimente, né? Digamos assim, não existiria, assim, se for comprovado uma inexigibilidade de conduta diversa, ela estaria, sim, estaria extinta a sua punibilidade. Agora, o que é essa inexigibilidade de conduta diversa? Tem que saber. Eu não vejo, por exemplo, uma não punibilidade daquela gestante que resolve por praticar aborto em si mesma, em uma gravidez, tá certo? Em uma gravidez fruto de uma violência, onde não há ali perigo de vida dela e nem há um perigo atual, digamos assim. Não há perigo atual. Porque ela pode muito bem, a lei deixa entender isso, não precisa nem de pedir autorização judicial, bastando para ela procurar as autoridades competentes para que o aborto aconteça. Está entendendo? Agora, a doutrina, eu já vi também casos jurisprudenciais em que, para essa mulher, ela ficar cobertada por uma dirimente, né? Por uma situação em que, não havendo uma conduta diversa, ela poderia ser agraciada, digamos assim, pela uma extintiva de punibilidade. Mas só o caso concreto é que vai dizer, tá bom? Só o caso concreto é que vai dizer. Outra coisa, precisa do consentimento dela. Tá vendo aí? Precisa do consentimento. Vai ser feito por um médico, mas precisa do consentimento. Então, se um médico vier a fazer um aborto, né, em uma gestante cuja gravidez foi provocada pela violência, através do estupro, se ela não consentir, tá bom? Ele vai estar assim, tá bom? Tipificado nos termos do artigo 125, porque precisa do consentimento dela, tranquilo? Professor, e se ela for incapaz? Aí ela tem representantes legais. Os representantes legais se os representantes legais admitirem, né? Tudo bem. Agora tem situações e situações. Então imagina uma menina de 15 anos. Tá bom? Ela é incapaz? Para o direito civil. Ela é incapaz. E para o direito penal também. E ela quer ter o bebê e os pais não querem. Como é que fica essa situação? Ou menina de 14 anos mesmo. Menina de 14. Menor ainda. Tá entendendo? O sujeito vai responder pelo crime, o sujeito que praticou, né? Vai, mas ela quer ter um bebê. Então, mesmo sendo incapaz, essa situação do consentimento de representantes legais tem que ser visto caso a caso. Agora, a menina de 8 anos, 9 anos, 10 anos, obviamente, né? Isso aí não vai levar em consideração, até mesmo porque talvez até a criança, que é uma criança, vai até ter medo de fazer uma cirurgia, né? Enfim, a situação é uma situação que só o caso concreto é que vai dizer, tá bom? Só o caso concreto, tá certo? Mais uma vez, não precisa de construção carnal, né? Pode ser feito por outros meios, né? Outros meios que venham a engravidar, tranquilo? Precisa provar a gravidez? Obviamente que precisa. É óbvio. Precisa condenar? Na situação prevista nos termos, né? Não precisa condenar. Uma vez configurando-se, nem a ação penal. Nem a ação penal precisa haver. Tá bom? Agora, no caso de uma mãe, por exemplo, que tira a vida do seu próprio bebê, isso aí, tudo bem. Mas não estamos numa situação onde o médico está fazendo. Então, nós estamos numa situação que não está, digamos que, completamente subsumida aos termos da norma. Nesse caso, investiga-se.
Mas se estiver completamente subsumido, quer dizer, os fatos coincidem com os termos normativos, não precisa nem propor uma ação penal, tá bom? E, consequentemente, não precisa nem haver condenação, tá certo? Com a DPF, né, que tratava do caso de anencefalia, nós vimos que o aborto eugênico hoje também é permitido. Não é previsto em lei, mas está de alguma forma previsto na jurisprudência maior do Estado brasileiro. Então, qualquer que seja a deformidade grave do feto, seja ela uma deformidade física grave, deformidade grave, né? Seja ela física ou psíquica, tá bom? Poderá ser levantada. Agora tem que mostrar assim, ó. Essa deformidade física ou psíquica tem que retirar, digamos que, a viabilidade do feto, tá bom? Às vezes nós temos feto que tem grandes deformidades graves, mas não lhe retira a viabilidade de viver. Então tem que ser uma situação bem investigada, bem conhecida. Tá bom? Agora, em caso de anencefalia, que é a atrofia, né, do tubo neural, isso já está definido. Se for confirmado, através de laudos médicos, que aquele feto ele tem uma atrofia no tubo neural, tranquilo, tá bom? Agora, às vezes não. Às vezes existe uma deformidade ou outra que não atrofia do tubo neural, mas de outros membros, outros órgãos vitais, tá bom? Sei lá, o bebê vai nascer com um coração agigantado, né, grande, ou o bebê vai nascer com um coração mínimo, tá certo? Então essa deformidade física, física essa deformidade, tá bom? Retira-lhe a viabilidade. E aí vai só mesmo o juiz, através de seu conhecimento, com provas periciais, dados periciais, é que ele vai decidir. Tranquilo? Então, o aborto eugênico hoje é permitido, pelo menos de forma bem clara, no que tange a anencefalia. Mas outros casos, outras deformidades graves, físicas e psíquicas, devem ser analisadas pelo judiciário no caso concreto. Tranquilo? Na aula passada eu já falei sobre o aborto econômico, né? Também é designado de aborto miserável, alguns chamam de aborto social. Aqui no Brasil não é permitido, tá bom? Seria aquela situação em que nós estamos com uma gestante essa que ela não tem possibilidade mínima de subsistir, quiçá dela e de um bebê subsistir, tá bom? Então, neste caso aí, nós estaremos diante de um aborto que não é permitido no Brasil. O Estado, ele assume a responsabilidade para com este bebê. Tranquilo? Tá bom? Então pronto. Uma aulazinha de 43 minutos, complementando agora toda a unidade que fala sobre aborto, e amanhã à noite nós discutiremos o aborto como um todo. Tranquilos? Até amanhã à noite. Hoje, segunda-feira, dia 15 de março, já vai estar postado. Tá bom? Isso são que horas? 10h25, acredito que se o YouTube me mandar bem rapidinho, eu envio para vocês também bem rapidinho. Se cuidem e até amanhã.